Meus amados, vamos ao momento nossa mensagem dessa manhã. Eu convido você também a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 4. É muito bom ver a igreja cheia, né? Que bom. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Pai eterno, nós te louvamos e agradecemos, Pai, mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. E que nós possamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo em nossas vidas, Pai, para que possamos compreender essa Tua palavra, Pai, para que possamos ser transformados por essa palavra, para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Amém? Amados, nós, diante dessa exposição do livro de Colossenses, nós já vimos repetidas vezes que Paulo fala que Cristo é suficiente. Ele perdoou os nossos pecados, Ele venceu os nossos inimigos e Ele nos libertou de toda a espiritualidade falsa. Surge, então, uma pergunta inevitável que eu gostaria de fazer para cada um de vocês, e essa pergunta serve para mim também, para que nós possamos refletir sobre todas essas coisas que nós, durante esse tempo, nós temos aprendido. Como essa verdade que Cristo é suficiente, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele venceu os nossos inimigos, Ele libertou a falsa espiritualidade que aqueles homens estavam querendo influenciar aquela igreja. Como isso influencia e muda a maneira que, como eu vivo, como você vive e como nós vivemos. Aonde foi que, diante dessa revelação, dessa palavra que nós estamos acompanhando, aonde foi que isso mudou a maneira que você vive, aonde isso mudou a maneira no qual eu vivo? O Evangelho, com a verdadeira influência desse Evangelho, o que ele mudou na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O Evangelho, ele não termina naquilo que Cristo já fez, mas sim aquilo que Cristo continua fazendo na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Se formos unidos a Cristo, se morremos, se ressuscitamos com Ele, então a nossa vida não pode continuar girando em torno das mesmas prioridades, desejos e ambições que nós tínhamos. 2 Coríntios 5,17. Nós vamos escutar bastante isso. Que diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. Aqueles homens lá, eles estavam tentando colocar algo a mais. Eles acreditavam que buscar coisas do alto era fugir da realidade, era se isolar do mundo, era para viver uma espiritualidade distante da vida prática. Como nós vimos ali, alguns se abstinavam certas coisas para não se contaminarem com o mundo. Era isso que eles achavam que era ter uma vida olhando para o alto, uma vida transformada.
Mas nós observamos que não é dessa maneira que nós, uma vez reconhecendo todas essas coisas que já foram faladas, somos transformados. Estamos no mundo realmente de passagem, porém, para fazermos diferença. Estamos no mundo para que, através da minha vida, da sua vida, as pessoas reconheçam Cristo. Esse é o grande segredo. Não somos cristãos, não fomos salvos, não fomos livres do pecado, não fomos para ficarmos no 007, ou seja, um agente secreto do Senhor. Nós fomos alcançados para que, através de nossas vidas, pudéssemos alcançar outras pessoas. Esse é o motivo que nós estamos aqui essa manhã. Esse é o motivo que a igreja se reúne. Para que outras pessoas venham e também tenham o mesmo sentimento e tenham a mesma transformação que nós estamos tendo diariamente. Paulo, ele ensinou exatamente ao contrário daqueles pensamentos, que buscar coisas do alto era se separar do mundo. Mas, na verdade, nesse livro, Paulo nos chama a alinhar as nossas mentes, as nossas identidades com a supremacia de Cristo. Aprendemos que a vida cristã não é uma tentativa de subir até Deus, mas uma resposta natural de quem já está em Cristo. Amados, que privilégio! Que privilégio estarmos em Cristo. Não com, mas em. O que tinha que ser feito já foi feito. Não precisamos fazer mais nada para alcançar o Senhor. Ele nos alcançou. Essa união com Cristo em sua ressurreição que define quem nós somos. Não podemos, a suficiência de Cristo inclui essa nossa nova posição espiritual. Tudo começa com o que Deus fez, não o que nós fazemos. Nós temos essa falsa impressão, nós temos essa falsa pensamento que nós chegamos a Deus pela nossa própria esforço. Amados, quando Jesus declarou está consumado na cruz, ele falou, a partir de agora, o que devia ser feito já foi feito. Eu dei a minha vida por você, por mim e por nós. Toda aquela inimizade com Deus, nesse momento, ela foi quebrada. A paz com Deus, ela foi inaugurada na nossa vida. Até então, todos nós éramos inimigos do Senhor. Até então, todos nós estávamos decretados a morte eterna. A partir daquele momento, nós fomos elevados à eternidade. A partir daquele momento, nós começamos a ter esse acesso a Deus. Isso é um privilégio, amados. Isso é um privilégio. Nós não podemos também usar o nosso passado como referência. Quem eu era. Por quê? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A nossa nova vida, essa vida, ela começou na ressurreição de Cristo. É uma nova direção,
que significa buscar e pensar as coisas do alto. Versículo 2, que diz exatamente isso. Pense nas coisas do alto e não as que estão aqui na terra. Buscar fala em prioridade. Pensar fala em mentalidade. Nós já cansamos de ver, já sabemos que lá em Romanos 2 vai falar sobre a transformação da nossa mente. Mas lá em Efésios 4, de 20 a 24, Paulo vai dizer o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Cristo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixa renovar e se revestir da nova natureza. Eu vou ler novamente, tá? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar e se revestir de nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Somos desafiados, amados, a mudar a maneira que pensamos, abandonar os padrões desse mundo e nos alinhar com a verdade, com a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Esse processo, amados, é um processo diário. Ele é gradual, que acontece quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus. E como nós podemos fazer isso? Através do conhecimento da sua palavra. Como eu posso me relacionar com uma pessoa se eu não o conheço? Como eu posso conhecer algo que eu não busco? E nós, para reconhecermos o Senhor, para nós conhecermos o Senhor, só existe uma maneira, amados. Conhecer a sua palavra e ter uma vida amparada em oração. Nós já falamos várias vezes aqui. O crente que não lê a palavra de Deus, o crente que não ora, ele está distante desse conhecimento. Ele está à parte. Na verdade, ele vive algo que criado por si mesmo. Tem um entendimento criado pela sua ideia. Deus, ele é revelado nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia aponta Jesus de Gênesis a Apocalipse. Essa oração que a nossa vida tem que ser amparada, não é aquela que nós nos chegamos a Deus e confessamos os nossos pecados. Confessamos a necessidade de sermos transformados todos os dias. Aquela oração aonde pedimos ao Senhor que refreia o nosso agir, refreia o nosso falar, refreia o nosso pensar. O foco das coisas do alto não é algo abstrato, não é um céu abstrato, mas Cristo exaltado em nossas vidas. Amados, nós temos que ser reconhecidos pela nossa maneira de viver, aonde Cristo é a base de nossas ações e atitudes. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa reconhecer Cristo na sua vida e na minha vida.
Não adianta proclamarmos que somos crentes, não adianta proclamarmos tantas coisas se a pessoa não reconhece isso na minha vida e na sua vida. Muitas vezes temos atitudes tão difíceis de entender. Às vezes temos reações tão distantes do Senhor. Às vezes temos pensamentos tão longe do Senhor. Esse é o grande papel do crente. Revelar Cristo. Paulo está ensinando que a espiritualidade centrada em Cristo, ele redefine os nossos desejos. Somos pessoas que realmente vivemos no mundo, vivemos nesse corpo, perdoa-me falar, corrupto, que se corrompe, muitas vezes com certas facilidades. Muitas vezes podemos até tentar buscar prazeres em coisas. Não é fácil, amados. Não é fácil porque todos nós estamos na mesma situação. Não porque alguém pastoreia a igreja, ele é livre do pecado. Recentemente, 2 pastores, 2 escritores famosos caíram pelo adultério. Não pense que eu e o Rodrigo não passamos essas mesmas dificuldades, que temos que ter esse mesmo cuidado com o que vemos, com o que ouvimos e com o que falamos todos os dias. Mas quando nós entendemos, quando nós começamos a entender que essa espiritualidade sentada em Cristo, ele começa a mudar os nossos desejos. Antes de falarmos, aprendemos lá com o Tiago, esteja pronto para ouvir e tardio em falar. Muitas vezes nesse rompante, nós falamos coisas que não devemos. E nós, como crentes, temos que tomar cuidado. Nós, como crentes, temos que vigiar. Porque sorriam, porque vocês estão sendo filmados. O mundo nos filma. Jesus falou que o mundo nos odeia. Isso é muito forte. Isso é muito duro. Por isso mesmo, as nossas atitudes, elas têm que revelar Cristo. Tem que revelar Cristo. Aonde Cristo reina, os pensamentos são reorganizados. Amados, estou falando isso para vocês porque essa é a minha luta, igual a sua. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Versículo 3. Vai mostrar a nossa nova segurança, onde é que é uma vida escondida em Cristo, que diz, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse morreram, ele revela o rompimento com essa nossa antiga identidade. Eis que as coisas se fizeram novas. As coisas antigas se passaram, eis que as coisas novas começaram a viver. Ou seja, vocês morreram
e a vida de vocês, ela está guardada agora. Eu não sou mais aquele Beto de ontem. E fatalmente eu tenho que melhorar para ser o Beto de amanhã. Eu tenho que lutar para que amanhã eu seja melhor do que hoje. E hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Os meus pensamentos têm que ser transformados, mudados. As minhas atitudes têm que ser transformadas. O mundo pode não entender quem nós somos, amados. O mundo não entende que pessoas por amor a Cristo são martirizados, como nós acompanhamos na Ásia, na África. Pessoas renunciando a sua vida em amor a Cristo, porque não renunciam o Senhor. E também tem um detalhe, amados, a segurança do crente não está no desempenho pessoal, espiritual, mas na união com Cristo. Não podemos ter uma vida espiritual separada de Cristo. Não podemos ter uma vida espiritual separada do Senhor. Versículo 4. Vamos ver a nova esperança, amado. A glória futura em Cristo e com Cristo. Que diz o seguinte: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Naquele grande dia, aonde seremos levados para a eternidade. Aquele glorioso dia que diz que a natureza anseia por esse momento. Aonde sim, não haverá mais pecado. Esse corpo aqui não pecará mais. Esse corpo aqui não vai invejar mais. Não vai ter ganância de mais coisas. Seremos um corpo perfeito. Amados, Cristo não apenas nos salva, Ele é a nossa vida. A glória futura dá sentido à fidelidade presente. Não tem um dia, não tem um momento que nós não temos que declarar isso à igreja. No mundo tereis aflições. No mundo terás dificuldades, momentos bons e momentos ruins, momentos muito bons e momentos muito ruins. Mas a glória futura nos traz uma esperança. A glória futura muda o nosso pensamento. A glória futura sustenta a nossa santidade, a nossa separação presente. A glória futura, ela transforma os nossos pensamentos. Altera a maneira que vivemos. Altera a maneira que pensamos, como reagimos. E hoje, amados, nós temos que fazer a diferença. A igreja tem que fazer a diferença.
Semana passada o Rodrigo falava sobre isso. Amarra a sua igreja. Não esse prédio. Não essa estrutura física. Mas amarra a igreja de Cristo. Talvez seja difícil nesse momento para a sua vida priorizar a igreja, não a igreja real, mas a igreja que um dia será elevada aos céus. Essa é a prioridade minha e sua, amados. Nós vemos na palavra que os pensamentos do Senhor são outros, os caminhos do Senhor são outros. Não são iguais aos nossos. Eu sei que todos nós necessitamos de trabalho, todos nós necessitamos de remuneração, todos nós necessitamos de sustento. Mas reconheça em todo o tempo. Você pode ficar até achando, tá, mas aonde eu entro nessa história? Mas tudo que você tem é porque o Senhor promoveu e decretou na sua vida. Tudo. Tudo. E aonde esse povo tem que se reunir? Aqui. Noutra igreja, noutro local. Por isso que eu falei, puxa, como é bom ver a igreja cheia. Como é bom ver cada um de vocês aqui. Porque aqui tem alimento. Aqui tem um alimento para a sua semana. Aqui tem alimento para quando você chegar e tiver uma opção ou tiver uma oportunidade de pecar, você lembre do que foi falado. Que eu lembro do que eu falei. Para! Esse caminho te leva à morte. Como a palavra diz. Existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas eles nos conduzem à morte. E nós temos que estar atentos, amados. Nós temos que estar vigiando, orando, sem parar. Talvez você possa falar, Betão, que palavra forte, que dureza. Não é dureza, amado. Eu falo isso com muito amor, temor. Porque eu quero, amados, eu desejo que naquele grande dia, essa igreja esteja na eternidade, juntos. Cada um de vocês. Talvez eu tenha lido um pastor, Libório, é um pastor presbiteriano que ele tem falado sobre o coração de um pastor. A necessidade de um suporte da igreja para um coração de um pastor. Hoje nós somos uma igreja pequena, onde todos nós nos conhecemos, onde a sua dificuldade é a minha. E muitas vezes, amados, eu não posso resolver. Muitas vezes eu não posso fazer nada, a não ser te abraçar, a não ser orar por você. Mas isso traz algo em nossos corações que é muito difícil. É como você olhar para um filho e muitas vezes observar que esse filho não está fazendo o dever de casa direito. Muitas vezes você perceber que quantas vezes você já falou a mesma coisa. Quantas vezes você
leu, ensinou a mesma coisa. Eu não falo isso para que me enaltecer, muito pelo contrário. Quantas vezes nós observamos que aquela ovelha sempre se desvia do rebanho? Quantas vezes nós somos obrigados lá a buscar novamente essa ovelha, colocar junto? Esse é um papel que, na verdade, é um voluntário. É um chamado. Não é voluntário, muito pelo contrário. É um chamado. É um chamado que nós temos. Preste atenção, amados. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos aplicar tudo isso. Essa passagem nos ensina que a vida cristã é uma vida reposicionada. É uma vida redirecionada, protegida e esperançosa, tudo por causa de Cristo. Se eu mudo, se você muda, tem um sentido, não é por minha causa, não é por causa de nenhum homem, mas é por causa de Cristo. Não buscamos as coisas do alto para escapar da vida ou buscar recompensa, mas para que a nossa vida agora esteja unido àquele que reina do alto. Cristo é supremo, Cristo é suficiente, Cristo é a nossa vida. Amém, amém. Vamos orar, amados? Pai eterno, nós te agradecemos porque pela tua graça fomos ressuscitados com Cristo e a nossa vida agora está escondida nele, segura em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a buscar as coisas do alto, ajustar os nossos pensamentos, desejos e prioridades e possamos nos render ao sustentador de todas as coisas. Livra-nos de viver as coisas passageiras dessa terra e ensina-nos a caminhar com os olhos na glória que há de ser revelado naquele glorioso dia aonde seremos chamados. Que a esperança do nosso relacionamento com Cristo em glória transforme a maneira que vivemos hoje e tudo que há em nós possa glorificar o nome de Jesus, o Senhor, o supremo, sustentador e suficiente para todos nós. Amém, amém e amém. Amém, amados. Louvado seja o Senhor.